Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Inovação é essencial para a manutenção das empresas nesse mercado altamente competitivo. Então, inovar fez e faz toda a diferença. Mas a gente precisa entender um pouquinho onde buscar, por exemplo, recursos para a inovação. Sabemos que tem lei federal, tem leis em alguns estados e leis municipais para incentivar a inovação nas empresas. Diferente do que acontece na Europa, boa parte dos países europeus, nos Estados Unidos, onde a iniciativa privada investe muito em inovação, no Brasil ainda a gente depende da iniciativa pública, quer dizer, dos governos, para estimularem a inovação, para que a inovação aconteça nos diferentes segmentos de negócio. Para falar sobre isso, explicar os caminhos, estamos aqui recebendo em nosso estúdio Carlos Alberto Schulze, que é formado em turismo e hotelaria, especialista em estratégia empresarial e especialista também em engenharia da produção. É consultor em inovação, há mais de 10 anos atua como consultor particular, junto ao Sebrae também, transformando a inovação em atividade rentável. Então, nada melhor do que conversar com ele, que também é diretor de inovação da Fundetec, aqui de Cascavel, e secretário executivo do Conselho Municipal de Inovação. Porque já vamos aproveitar também e tirar alguns esclarecimentos dele em relação a esse conselho que ele participa, que é o Conselho Municipal de Inovação, se tem realmente feito a diferença, porque vamos aproveitar para, quem sabe, replicar esse modelo em outros municípios da área de abrangência da nossa programação, da nossa TV aberta. E também, por que não, pelo YouTube que vai esses programas no ar. Seja bem-vindo, Carlos Alberto, é muito bom tê-lo aqui conosco, falando sobre inovação, mas nesse programa vamos explorá-lo um pouquinho mais para entender as fontes de recursos, se tem, onde tem e como eu devo proceder para conseguir recursos para inovar na minha atividade empresarial. Obrigado pelo convite, né? É sempre uma grande alegria a gente poder falar sobre recursos e incentivos à inovação, né? Como você mesmo disse, a iniciativa pública aqui no Brasil, o governo incentiva muito a inovação. Então, quando comparado a outros players de inovação, o Brasil é um dos países que mais investem, né, em termos de subsídios para a inovação. Em outros países, geralmente a iniciativa privada investe muito em inovação. Por conta disso, nós temos sim algumas regras, né, algumas estratégias que facilitam então a empresa a buscar recursos para a inovação, né? Então existe a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e essa estratégia nacional, que é definida pelo Ministério, né, de Tecnologia e Inovação, essa estratégia nacional é um compilado que fala quais são as diretrizes do Brasil em termos de inovação. E é interessante a gente estar atento a esse documento, porque, consequentemente, os editais de fomento, de captação de recursos para inovação, como a FINEP, que hoje é a maior agência, né, de fomento à inovação do Brasil, como o BNDES, como o CNPq e agências estaduais, todas elas estão abaixo da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, professor? Então, é interessante a empresa estar atenta a isso também, né? Às vezes, o governo ele busca fomentar inovações em determinados setores por conta da competitividade do país, né? Então, tudo isso começa lá na Lei 10.973, que é lá de 2004, onde já estabelece os incentivos à inovação. E é interessante frisar, professor, que essa lei ela teve uma pequena alteração agora em 2016, né? A Lei 13.243, alterada agora em 2016, ela fez algumas alterações nessa lei
10.973 de 2004. E o que ela estabelece? O que ela favorece? Um dos gargalos que nós temos no Brasil é a conexão entre a empresa e a universidade, ou institutos de pesquisa, de ciência e tecnologia, né? Então, o professor mesmo é professor, trabalha na universidade, né? E a empresa, muitas vezes, ela tem outras demandas, diferentes daquelas que estão sendo pesquisadas na universidade, né? Então, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, todos esses projetos que a universidade fomenta, ela fica muitas vezes na universidade, não tem uma aplicação prática na empresa, né? Essa lei, essa lei recente agora de 2016, ela favoreceu essa conexão entre as ICTs ou IES, né, Instituição de Ensino Superior, com as empresas, justamente para fomentar ainda mais a pesquisa científica, a pesquisa tecnológica. Por exemplo, aportando recursos específicos, dando a possibilidade da empresa abater dos seus impostos, da sua DIPJ, por exemplo, quando ela comprova que investiu em inovação, quando ela aportou um estagiário de alguma universidade, né? Então ela aproximou um pouco isso, né? Então, o incentivo que o governo federal tem dado à inovação no Brasil tem sido muito saudável, né, para todo o processo, só que, infelizmente, nós ainda temos pouco conhecimento, né? A maior parte das empresas elas não sabem desses incentivos fiscais, dessas formas de fomento à inovação, e por conta de não saber, também acaba não conseguindo, né, trabalhar a inovação de uma maneira ainda mais sistemática e contínua. Então, é só um auxílio tributário, benefício tributário, ou tem aporte de recurso financeiro também? Tem aporte de recurso também, professor. Tem alguns fundos que são chamados de fundos perdidos, né? Uhum. Esses fundos perdidos, geralmente eles abrem edital através de agências reguladoras e casas de fomento, onde possibilita então a empresa escrever um projeto de captação de recurso para então conseguir aquele recurso daquele fundo perdido, e o governo então deposita esse dinheiro na conta da empresa para a empresa desenvolver aquela inovação, né? Eu mesmo já trabalhei com escrita de projetos de captação de recursos. Teve algumas empresas que nós conseguimos captar recursos. Eu me lembro de uma específica, professor, que a gente estava com... O projeto já tinha sido iniciado, né? Ele estava lá, de certa forma, congelado, e abriu um edital, uma chamada pública a um fundo perdido, e nós conseguimos, então, reativar aquele projeto que estava parado na empresa, escrevemos o projeto de captação de recursos e conseguimos captar R$260 mil para o desenvolvimento de uma nova solução tecnológica, né? Esse em específico era um projeto para o agronegócio, né? A nossa região de atuação aqui em Cascavel, né? Então, assim, realmente existe incentivo. Agora, um grande engano, que é bom deixar aqui de alerta já, professor, a maior parte das empresas às vezes pensa que é possível você escrever um projeto só para conseguir a chamada, né? Só para conseguir o recurso. Não é possível, né? Por quê? Porque num projeto de captação de recurso, geralmente as agências elas já requerem, né, um grau de gestão um pouco mais elevado das empresas. Então a empresa já precisa dizer qual que é o posicionamento estratégico dela, o alinhamento que ela está adotando, por que ela está desenvolvendo aquela inovação, o que ela vai aportar de recursos para desenvolver aquilo, né? Então tem uma série de coisas que aquela empresa que escreve o projeto só para captar o recurso, dificilmente ela consegue emplacar um projeto e conseguir desenvolver a inovação. E é liberado o recurso tudo de uma vez, ou na medida que o projeto vai andando? Nesse caso em específico, professor, eram em 2 etapas. Uhum. A gente precisou fazer uma prestação de contas numa primeira etapa e, mediante a aprovação da primeira etapa, liberava a segunda metade do recurso, né? Agora, isso também regula, né, de acordo com o edital. Exatamente. Então, às vezes, eu já vi editais que abriu 4 prestações de contas, né? Um projeto de 2 a 5 anos,
ele requer uma prestação de contas geralmente semestral, né? E então isso varia realmente de acordo com o edital. Uma outra forma de estímulo, professor, que é interessante citar aqui, que a gente já também conseguiu para uma empresa, às vezes a empresa ela não quer um recurso financeiro. Às vezes o recurso humano para ela é muito importante, né? Às vezes ela não tem o profissional, né? o capital humano para poder desenvolver aquela tecnologia. Aí eu me lembro de duas instituições, o CNPq, que é uma grande instituição que realmente, através das bolsas RAI, né? Recursos Humanos de Apoio Empresarial, acaba auxiliando então a empresa através de um bolsista, né? Então o CNPq deposita um dinheiro para o bolsista e o bolsista dentro da sua empresa desenvolve uma solução tecnológica. Esse bolsista geralmente já é de um nível técnico mais qualificado, como mestrado, doutorado, e é possível então desenvolver. Mas eu também nós já conseguimos captar recurso de um bolsista de pós-graduação e de graduação para fazer algum posicionamento diferente de alguma solução inovadora. Eu me lembro que em um caso específico a gente conseguiu um bolsista de marketing para atuar no posicionamento de um produto inovador de uma empresa, através do IEL, Instituto Evaldo Lodge, né, que é pertencente ao sistema S, aí Senai. Então abre um edital chamado Inova Talentos, onde é possível você recrutar o talento e quem paga o salário não é a empresa, né, mas é a instituição. Muito interessante. E tão interessante que o empresariado, o empreendedor, precisa ficar atento aos editais. Exato. Mas a dúvida é, onde são publicados os editais? Se você ficou na dúvida, fique conosco, que no próximo bloco estaremos tratando desses e de outros assuntos relativos à inovação e o fomento à inovação. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Estamos aqui com o Carlos Alberto Schulze falando sobre inovação. E terminamos o bloco anterior e deixamos uma pergunta no ar. Onde buscar esses recursos? Onde estão os editais de estímulo à inovação? Ele citou um exemplo de uma empresa que conseguiu 260 mil do famoso fundo perdido para investir em inovação, como também pequenos aportes de recursos e recursos humanos, mestrando, doutorandos, à disposição para atuar em determinadas empresas, para inovar, trabalhar com a inovação
de produto ou de processo produtivo nessas empresas. Carlos, onde estão esses editais? Onde eu encontro esses editais? Bom, professor, no próprio site da FINEP, né, você já encontra alguns editais lá. Hoje a FINEP está também aportando recursos em startups, né? Então, empresas nascentes com modelo de negócio repetível e escalável, é possível também você conseguir até R$1 milhão para você financiar, né, o teu modelo de negócio inovador, né? Então, ficar de olho no site da FINEP é uma dica interessante. O site do CNPq tem lá uma aba à direita, assim, está escrito RAI. Se a empresa entrar lá, ela já vai saber como que funcionam esses editais de bolsistas, mestres e doutores para atuarem no desenvolvimento de alguma solução dentro da tua empresa, né? E aqui no estado do Paraná, professor, é interessante citar a Fundação Araucária, né, que é uma grande agência de fomento da nossa região. Esse caso que nós citamos aqui mesmo da empresa era um recurso da FINEP a fundo perdido, que de novo estava debaixo da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas quem lançou o edital, quem que fez todo o trâmite burocrático, que fez a prestação de conta, era a Fundação Araucária, né? Então, geralmente, a FINEP ela faz parcerias com agências reguladoras do Estado e essas agências reguladoras é que publicam o edital e detêm as regras do jogo, mais ou menos assim, né? Então, no caso do Paraná, a Fundação Araucária é uma grande instituição, né, de fomento à pesquisa, à inovação. Em termos municipais, aqui em Cascavel, nós temos a Fundetec, que é onde eu trabalho. A Fundetec ela tem uma incubadora empresarial, tem um condomínio empresarial e ela também tem uma agência de projetos de inovação que trabalha com isso, professor. Escreve projetos de captação de recursos. Então, nós temos um radar lá, saiu uma chamada, nós já sabemos, já avisamos as empresas, né, que estão no nosso radar, notificamos elas e se elas quiserem alguma participação, uma ajuda para desenvolver o projeto de captação de recursos, nós escrevemos e prestamos isso como um serviço também, né? E a incubadora, ela conta também com todo um suporte para aquela empresa que está nascendo, ou se não é o caso do empresário, às vezes ele quer desenvolver uma linha de produto inovadora e ele precisa aumentar a sua linha de produção, ele não tem espaço na sua planta, então ele pode entrar no condomínio empresarial da Fundetec, onde nós temos barracões lá de 100 metros quadrados até 1.000 metros quadrados. Então, eles também é um edital, nós abrimos um edital de acordo com a disponibilidade dos barracões. A empresa submete, então, uma proposta de incubação para esse condomínio, é julgado por uma banca avaliadora que verifica a questão de inovação, de desenvolvimento de produto. E feito isso, então, professor, a empresa pode entrar na Fundetec e vai pagar apenas uma taxa de incubação que é muito mais barato do que se ela tivesse que alugar um barracão no centro da cidade ou alugar uma sala comercial para poder trabalhar. E além disso, ela conta com consultorias, treinamentos e todo o suporte necessário para que a empresa desenvolva, faça uma boa gestão, né, e consiga evoluir no mercado. E o Conselho Municipal de Inovação aqui de Cascavel, ele funciona desde que ano? O que ele tem feito em prol da inovação? Assim, professor, a Lei Municipal de Inovação de Cascavel, ela foi promulgada em dezembro de 2016, né? E de dezembro de 2016, então, essa lei já institui algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Inovação, o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, institui um prêmio Cascavel de Inovação e institui também o Café Tecnológico, que é um evento para fomentar a tecnologia e inovação aqui na nossa cidade de Cascavel. E por dentro da estrutura governamental municipal, nós temos a Fundetec, que é uma autarquia, um órgão do governo da administração indireta. É a Fundetec que é a organizadora de tudo isso, né? Que tem esse papel de alavancar a inovação aqui no município de Cascavel, fomentar isso, né?
Então, o Conselho Municipal, professor, existe desde 2016 por força de lei, né? Só que é recente, né? Por toda a tramitação da Fundetec, ajustes necessários que precisaram ser feitos, houve recentemente uma eleição do Conselho Municipal de Inovação, onde foi eleito lá presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, né? Conselho Fiscal e Secretaria Executiva, para poder realmente avançar. E o Conselho Municipal de Inovação, professor, nada mais é do que a representação de um ecossistema de inovação, né? E o ecossistema de inovação é uma tríplice aliança, né? Onde o governo, a universidade ou institutos de ciência e tecnologia e as empresas, a iniciativa privada, elas trabalham em conjunto para promover a inovação, né? O governo tem o papel de incentivar, através de leis, incentivos fiscais, às vezes algum imóvel que não está sendo utilizado, de possibilitar alguma empresa utilizar aquilo, se instalar ali, promover descontos em ISS, Alvará, IPTU, para que essas empresas consigam realmente inovar, né? Esse é o papel mais ou menos do governo, regulamentar tudo isso, né? A universidade, através da pesquisa científica, da pesquisa tecnológica, levar essa pesquisa para dentro da empresa e a empresa ser participante de tudo isso, também patrocinar, estar atenta ao que o governo está fazendo, à linha de ação que o governo está fazendo, se aproximar da universidade para que realmente haja um desenvolvimento tecnológico, né? Então, o Conselho Municipal de Inovação, professor, de Cascavel, hoje, ele é representado por essas três entidades, né? Governo, universidades da região aqui de Cascavel e empresas, né? Associação Comercial, Sebrae, essas entidades fazem parte do Conselho Municipal de Inovação. E na sua visão, Carlos, o que precisa ser feito na academia para tirar aqueles trabalhos maravilhosos que tem, normalmente ficam na biblioteca, e levar para as empresas? Porque eu comecei já falando da diferença. Boa parte dos países europeus, Estados Unidos, alguns países da Ásia, tem essa integração e bancam. Então tem lá o pesquisador no laboratório sendo bancado com bolsa da empresa para estar desenvolvendo processos, produtos que depois vai agregar valor para a própria empresa. Então o que falta aqui no Brasil para ocorrer isso desta forma e não só ficar na dependência do poder público? Olha, professor, eu acredito que o melhor modelo, um dos modelos mais assertivos que nós vemos, nesses países que o senhor citou mesmo, quem manda na pesquisa universitária é o mercado, são as empresas, né, que demandam a pesquisa universitária. Aqui no Brasil não é assim, né? Aqui no Brasil, o aluno ele desenvolve uma linha de pesquisa, artigos, trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese e tal, para conseguir, né, a titulação, mas não há uma aplicação prática daquilo. Em outros países não é assim. Em outros países o mercado está com um problema. O mercado chega na universidade e fala assim, gente, nós precisamos resolver esse problema. Quem pesquisar alguma coisa nessa linha é nessa diretriz que nós precisamos caminhar. Então o que acontece? Esse pesquisador ele já tem uma porta aberta nessa empresa, na iniciativa privada que demandou a pesquisa, né? Então, mas em passos práticos, né, professor? Isso depende de leis federais e tal, uma série de coisas. Mas em passos práticos, acho que um grande passo que a universidade faz é inclusive o que a própria Unipar já faz, né? Em alguns cursos ela substituiu o papel por coisas práticas. Então, não necessariamente um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, um artigo, mas um aplicativo funcionando, um software funcionando, né? Um projeto que realmente seja aplicado na empresa e que resolve o problema de uma determinada empresa, né? Se funcionou, se resolveu o problema de uma empresa, já está ótimo. Já não serviu para juntar poeira lá na estante da biblioteca. Esse é o grande problema.
a universidade pesquisar coisas para ficar juntando poeira na biblioteca, né? Então, acredito assim que um dos grandes passos que se dá hoje, professor, é a universidade pesquisar coisas realmente práticas, né? Então, substituir o papel, aquilo que não seja papel, mas que seja prático, já é um grande passo. Solicitar mais abertura das empresas a uma visão externa, que infelizmente alguns empresários têm aquela visão distorcida de que não pode mostrar para a academia. Exato. E pelo contrário, tem que mostrar, tem que levar os problemas e para os jovens, os formandos ou no decorrer dos diferentes cursos, proponham as soluções, porque a inovação começa por aí. Exato. Começa pelo fato do próprio empresário enxergar que não tem um muro invisível que separa a empresa dele da universidade, que separa da instituição de ensino. E sim que só vão funcionar de forma integrada, porque todos ganham. Exatamente. Contrapartida para a universidade, a empresa bancando o pesquisador, bancando o estagiário, bancando o professor, para estar trabalhando, que ela vai ter benefício lá na frente, vai ter um processo inovador, um produto inovador, e a instituição de ensino também ganha, porque a empresa vai gerar mais emprego, mais renda, consequentemente, mais acadêmicos indo procurar a empresa. Exatamente. Então é um processo de mão dupla, vai e vem, todos ganham. Isso. E quem mais ganha é o país como um todo, porque Exatamente. é o que a gente observa em diferentes países, Israel mesmo, o estímulo que eles dão ao empreendedor. Então, mesmo aquele que abre, empreende e não dá certo o ramo, a empresa que ele criou, ele é estimulado a inovar de novo, a criar de novo, a tentar novamente. E aqui é pelo contrário, a pessoa tenta algo, não dá certo, ela fica envergonhada daquilo. E fica com aquele preconceito que não deu certo e nunca mais vai dar certo. Exatamente. Então é pelo contrário, e tem recurso para isso. Então, só voltando, os editais são publicados na FINEP, tem na Fundação Araucária, lá na RAI, que é para recursos humanos, a Fundação Araucária, que tem também bolsas para pesquisa, para desenvolvimento de projetos inovadores, projetos, produtos ou processos. Então, recursos tem. O que precisa é, primeiro, estudar essas fontes de recursos e arregaçar as mangas e produzir. Escrever os projetos, porque não adianta ter o recurso e você não tem um projeto. Se você não sabe fazer um projeto, procura os órgãos que auxiliam para isso. Como o próprio Carlos comentou, a Fundetec aqui na cidade de Cascavel, que atende só Cascavel ou região oeste do Paraná. A região oeste do Paraná. Então tem recurso. Procure tomar conhecimento, olhe um problema que você tem na sua empresa, verifique algum processo que você queira melhorar, queira inovar, e muitas vezes quem está ali trabalhando não consegue enxergar. E depois vai pensar, pô, mas era algo tão simples. Eu assisti um programa que falou, por exemplo, quando surgiu a ideia de criar a bolsa com rodinha. Foi de um piloto, trabalhava de piloto numa empresa aérea, e aí ele viu, na dificuldade das pessoas se movimentarem no aeroporto, uma oportunidade que foi criar um produto inovador, que foi a bolsa de rodinha, que hoje, convenhamos, a gente não consegue viver sem as bolsas de rodinha andando para lá e para cá. Então, várias ideias que no primeiro momento parecem simples, mas que revolucionaram. Revolucionou por quê? Porque quem teve a ideia, ele trabalhou em cima daquela ideia, buscou recursos e buscou alguém para financiar aquela ideia e transformar numa realidade, num produto ou num processo diferenciado. Muito obrigado novamente pela sua presença. Foi um privilégio estar aqui com você. Quem quiser mais informações, entre em contato com a Fundetec, entre em contato com o Conselho Municipal de Inovação. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Muito obrigado pela sua audiência. E eu preciso também que vocês escrevam para nós.
Mande lá perguntas, envie lá também, por que não, críticas, sugestões de programas que estaremos trabalhando para melhor atendê-lo. Escreva lá pelo tv@unipar.br.